Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Membro da Academia Brasileira de Letras, Silvio Romero é um grande nome como folclorista, mas a sua contribuição à historiografia literária brasileira é uma das mais importantes de seu tempo. Vamos conhecer mais sobre sua vida e obra em mais uma reportagem da série História da Nossa Gente. Aos rogos da meninice, ninguém se mostra revel. Todos entram na folia. Quando eu fui para a Bahia, a quem deixei meu anel? Ele foi ensaísta, professor, historiador da literatura brasileira, escritor, político e sergipano. Estou falando de Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, ou simplesmente Silvio Romero, intelectual brasileiro nascido em Lagarto, no interior de Sergipe, no dia 21 de abril de 1851. Silvio Romero foi professor de filosofia do Colégio Pedro II, mas foi principalmente um intelectual de destaque, de combates, no final do século XIX e início do século XX. Mudou-se para o Rio de Janeiro ainda jovem e, após concluir os estudos primários, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife. Ainda universitário, Silvio Romero liderou, ao lado do também sergipano Tobias Barreto, por quem tinha uma grande admiração, a chamada Escola do Recife, um grupo de jovens intelectuais que buscavam renovar o pensamento filosófico da época. Na Escola do Recife, o momento inicial da carreira de Romero, liderado pelo Tobias Barreto, é que se iniciaram os estudos mais próximos ao racionalismo, mais próximos da ciência, muitas vezes equivocada, profundamente equivocada, de caráter racista, que se baseava no conceito de que a raça era um fator diferencial, e, claro que não sem erros, aí é um profundo erro do Romero, mas também com outros lucros, como a questão da cultura popular e de ter salvaguardado muito do material da literatura do nosso tempo. A essa altura, Silvio Romero já atuava como crítico e poeta para alguns jornais pernambucanos, dentre eles o Diário de Pernambuco e O Liberal. Ainda no Recife, publicou, em 1869, seu primeiro trabalho de crítica. O trabalho fornece o pão de cada dia, mas é a alegria que lhe dá o sabor. Após concluir a graduação em Direito, Silvio Romero retornou para Sergipe e exerceu a promotoria da comarca de Estância. Um ano depois, iniciou sua carreira política, tornando-se deputado pela Assembleia Provincial de Sergipe, mas decidiu renunciar ao cargo pouco tempo depois. Em 1875, ele muda-se para o Rio de Janeiro e começa a atuar como juiz e colaborar com diversos jornais da época. Silvio Romero escreveu diversos livros ligados à cultura popular, mostrando-se um grande folclorista. Desenvolveu leituras sobre a filosofia no Brasil e estudos sociológicos, políticos e literários. Sua obra mais conhecida é a História da Literatura Brasileira, publicada em 2 volumes, que retrata conhecimento sobre o Brasil e suas raízes sociais e étnicas. Este sergipano de Lagarto foi um dos maiores intelectuais do seu tempo e deixou uma obra que ainda é muito importante. O Romero foi o primeiro dentre nós a fazer crítica literária baseada em termos científicos, em métodos científicos. A contribuição histórica e literária de Silvio Romero é uma das mais importantes do seu tempo. Fundador da Academia Brasileira de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Romero demonstrava sua força por meio da defesa dos seus ideais e do profundo sentido de brasilidade que ele buscava retratar em tudo que escrevia. Salve a literatura brasileira, salve os estudos de Sergipe, salve os estudos, a produção da cultura popular de Silvio Romero. Te insulta a tempestade e arde a luta, em que entras como atleta sobranceiro, mostrando na asa o teu problema escrito e nas garras o enigma da vida. Semana que vem a gente continua conhecendo a trajetória de sergipanos que nos orgulham com o seu legado na série História da Nossa Gente. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até segunda.